Como pesquisador bíblico, como é que o senhor enxerga o atual quadro da igreja brasileira em um todo? Isso desde o tradicionalismo conservador até a grande agitação do movimento pentecostal. Caótico, deplorável, vazio, oco. E aí eu vou ficar aqui citando uma série de adjetivos. É o retrato da igreja hoje. A igreja tem como função retratar Cristo, né? Um dos primeiros nomes, né? Os do caminho, depois cristãos. Você me lembra Christos, em grego, que foi Jesus crucificado na cruz, ressurreto depois de 3 dias. Quem a igreja hoje lembra em via de regra? Né? Até 20, 30 anos atrás, o segmento católico apostólico, e até aí a gente caminha bem, católico, que tem o sentido de universal, o mundo inteiro, para Cristo, é o nosso desejo, de várias partes do mundo. A gente sabe que Jesus não salva todo mundo, não veio para salvar todos, isso é bíblico. A Bíblia não me diz quem ele vai salvar e quem não vai salvar. No meu modo de entender, quando eu digo meu modo de entender, não é como pesquisador, na minha limitação, porque no atemporal de Deus, ele passeia pelo tempo, ele já salvou todos, já houve a consumação dos séculos, porque ele passeia pelo tempo. Nós estamos presos em hoje, 13 de agosto de 2021. Então é caótico esse quadro. Você me perguntou, os sociólogos costumam dizer o seguinte, em via de regra: o protestantismo é uma enorme lagoa com vários quilômetros de extensão, mas com apenas 1 palmo de profundidade. Não temos como mergulhar, não há profundidade nenhuma. O protestante hoje não lê, não estuda, não quer saber de nada. Aliás, fazendo uma apologia de mãos dadas com o que se prega no Brasil a nível estudantil, acadêmico. Estude para ser alguém. Isso é uma coisa horrível. Você estuda para adquirir cultura. A cultura e o saber te leva a ser alguém. Então aí houve uma inversão. Você falou no segmento tradicionalismo conservador e o movimento pentecostal. Eu quero falar um pouquinho de cada um. E o tradicionalismo conservador, nesse segmento, é crescente o liberalismo. Infelizmente a gente vê isso. Claro que tudo que eu estou falando aqui não é na sua totalidade. Como eu falei, aquela citação das 2 igrejas apocalípticas não foi uma palavra de Jesus para toda a igreja. Muitos ali pensavam em ser de Abraão e não eram mais de Abraão. Estavam na sinagoga de Satanás. Então hoje, muitas igrejas crescentes convidam o liberalismo. Igrejas que fazem do púlpito durante a semana, colocam um tatame, praticam aula de jiu-jitsu, judô, capoeira, seja lá o que for, para atrair jovens. O jovem precisa disso. Pague um imposto e alugue um local. Você não pode fazer de um local onde você teria que pagar imposto a igreja que é desimpedida de pagar imposto. Se vende roupas na igreja. Eu tenho o hábito de pegar a minha Bíblia, e hoje estou com ela aqui à frente para consultar alguns versículos, e eu fico procurando fazendo uma brincadeira. Onde está isso? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O imposto a quem pede. Se o imposto está muito grande, anormal, eu pago e abro um processo contra quem está me usurpando, tomando o que é meu. Mas eu não posso vender nada na igreja. Se vende livros, bíblias, se paga cantores para cantar. Qual a base bíblica para isso? Isso tem base num culto antropocêntrico, o homem no centro do culto. Num culto teocêntrico, Deus no centro do culto, não há como você caminhar dentro dessa linha. Então, o liberalismo, que fazia antes um flerte com o pecado, hoje entrou na igreja e a igreja não faz mais um flerte, pastor Paulo. Ela namora, fica noiva e casa com o pecado. E continua sendo igreja, menos de Jesus Cristo. Cresce também a adesão a costumes culturais. Coisas culturais, como eu disse, bumba meu boi, que é o boi deles, não é meu. Por exemplo, futebol. O pastor que no domingo, que não quer guardar o 4º mandamento, engraçado que os adeptos do futebol, e eu não sou contra o futebol, muito pelo contrário, gosto, não jogo nada, né? Mas o cara que eu marcar não vai jogar também. É verdade. Pois é, porque eu vou correr atrás do cara o tempo todo. Ele é capaz de ir no Maracanã, já que estamos aqui no Rio, ele é capaz de ir no Maracanã, assistir o jogo num domingo e depois ir correndo para a igreja para o culto. E se não der tempo de trocar a roupa, ele joga uma toga por cima e prega com a camisa do clube por baixo. Quase que falei o nome do clube aqui, né? Que eu detesto. Aliás, eu detesto qualquer clube que impeça o cristão de viver a palavra mais do que a idolatria ao futebol. E aí a gente esquece de Eric Liddell,
Eric Liddell era um corredor, pastor, escocês, nasceu na China. Nasceu na China, mas era escocês porque você é o que o seu pai é, não o que você nasce. Por isso que a Gisele Bündchen é uma alemã nascida no Brasil. Ela não é como a Xuxa Meneghel. Ela não é uma brasileira, filha de brasileiros. Bem, pelo menos é até onde eu pesquisei e li. E aí, Eric Liddell foi defender o Reino Unido nas Olimpíadas de Paris, 24 ou 25. E aí, naquela época, ainda era a bolinha, né? Os papeizinhos, sorteou e alguém disse para Liddell: pastor, sua corrida é no domingo. E ele fica bastante incomodado com isso. A gente pode ver isso em detalhes alusivos numa filmagem, no filme Chariot Fire, Carruagens de Fogo, que concorreu até o Oscar, ganhou alguns prêmios e etc. Bem, ele decide não correr. Era o homem mais veloz do mundo. Era missionário, pregava o evangelho na China. Se não me falha a memória, voltou para a China depois das Olimpíadas e morreu em 45 ou 48. Ele não correu. O príncipe de Gales tenta, o futuro rei da Inglaterra na época, tenta convencer ele, caminhando, né? Como hoje tem muitos herdeiros, olhando o trono e a rainha, a mãe ainda está lá. E ele tenta convencer ele e Deus diz: não, Deus é maior que o rei. Um jornal que existia no Brasil, que não existe mais, que é o Jornal do Brasil, noticiou na época. Tem na internet, você pode pesquisar. Corredor diz que Deus é maior que o rei, mas Deus é maior do que o rei. Deus é acima de tudo e de todos. Propositadamente estou falando essa frase: Deus é acima de tudo e de todos. O Brasil não é acima de Deus. Então a frase correta é: Deus é acima de tudo e de todos. Pois bem, Liddell não corre, a Inglaterra perde o ouro. Escócia corria, Irlanda, País de Gales, pelo Reino Unido. Mas um colega de equipe deu a vaga para ele correr na terça ou na quarta, uma outra corrida. Liddell era um fundista, corredor de 100 metros rasos, o homem mais veloz do mundo. Era o Usain Bolt das Olimpíadas de Paris de 24 ou 25. Moral da história: a Bíblia, que é inerrante, se cumpre na vida de Liddell. Honrarei é futuro, os que me honrarem, presente. Liddell honra a Deus no presente. Ele treinou 4 anos sem deixar o púlpito e sem deixar de pregar a palavra de Deus. Liddell vivia Deus e Deus o honra. Ele chega em primeiro lugar, bate o recorde olímpico, o recorde mundial e prega para o mundo inteiro: Deus é maior que o rei. Pessoas que fizerem isso vão lembrar que a quebra do 4º mandamento é um pecado. O domingo não é meu. Se você trabalha no domingo, comece a orar. Eu era comissário de bordo, Ken Boss, numa empresa completamente estrangeira portuguesa chamada Concorra ao Stout, Catermar, né? Céu, terra e mar. Céu, terra e mar. E aí eu comecei a orar para entrar no ministério. E aí a igreja que eu era o pastor, auxiliado titular. E aí Deus me honrou. Para a igreja que eu fui, ela não podia me pagar o salário pastoral. Eu me mantive no primeiro ano com as minhas próprias expensas do que eu havia juntado de um bom salário como comissário de bordo em dólar. Mas eu não vi a hora de pregar o evangelho. E quando você prega o evangelho, você guarda o dia do Senhor. Você tem de segunda a sábado o Kyriakeimera, primeiro dia da semana em grego, que é o domingo. Ele é o dia do Senhor, é para ser guardado. Então eu evito de trabalhar. Se eu trabalho, eu oro: Senhor, me troca o emprego, e eu faço provas para outros empregos. Ainda que o seu salário diminua, Deus vai te honrar. Primeiro Deus. Não foi isso que Abraão fez? Escolhe, meu sobrinho Ló, para onde você quer ir. Nossos pastores estão brigando. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló escolhe as campinas do Jordão. Abraão fica com pedregulho, o arenoso, mas Abraão ficou com Deus e o arenoso se transformou em bênção. E as bênçãos e os verdes do Jordão se transformaram em Sodoma e Gomorra, onde ele perde a esposa, as filhas têm ato sexual com ele depois de embebedarem. Cuidado com as suas escolhas, guarde o 4º mandamento.